Obrigado, irmãos, obrigado. Nada combinado, irmãos. Então eu vou continuar o que está fazendo. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tem um hino para eu cantar. Então eu quero começar louvando a Deus e que Deus possa nos preparar assim para a mensagem dessa noite. Amém, irmãos? Não se limita a tempo ou lugar. Conhece o final desde o princípio. Não teve início, não vai ter fim. Maior que o universo habita no coração. Igual sua justiça
quero agradecer a direção jovem pelo convite desta noite. Fazia um pouquinho de tempo que eu não incomodava os irmãos, mas é assim mesmo. Coisa ruim sempre aparece, não é verdade? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Romanos. Nós vamos meditar aqui em algo que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos deixou relatado para que a gente pudesse compreender a mensagem dessa noite. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele nos diz assim nos versos 22 e 23: Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Especialmente este último verso, o verso 23, fala muito ao nosso coração. Mas não só de nós que somos adventistas do sétimo dia, para toda a cristandade de uma forma geral. Porém, eu quero discorrer a respeito da importância desses dois versos na nossa vida. Alguns anos atrás, existia um senhor que pedia esmolas na rua 7 de Abril, ali no centro de São Paulo, bem próximo do metrô Anhangabaú. E esse senhor, ele ficava sentado. E então ele estendia a sua mão e não dizia nada, esperava alguém depositar alguma coisa em sua mão. Então, um colega passando por lá percebeu que aquele senhor estava com a sua mão estendida, foi resolver um negócio, retornou e percebeu que aquele senhor nada ganhava. Então ele, movido por um sentimento de compaixão, colocou a sua mão ali no bolso, retirou algumas moedas e colocou na mão daquele senhor. Muitas vezes nós somos tocados, a fazer alguma coisa de bom. Muitas vezes a gente até passa vergonha, porque eu não sei se o Wellington tem esse problema, quando está no ônibus. Hoje eu já estou mais tiozinho, né, Wellington? Mas eu me lembro quando eu era jovem, e eu estava muito cansado no ônibus, ou indo ou voltando do trabalho, e eu via muita gente vindo para... Então eu começava a dar uma que eu estava meio bêbado, sabe? E ia para frente, para trás, e eu não vou dar lugar para ninguém. Só que tem uma hora que não tem jeito, você tem que acabar participando, né? E a gente então vê às vezes uma pessoa necessitada de se assentar, um jovem com problema, e então você se levanta e dá o seu lugar. Esse rapaz, ele então, movido por essa compaixão, depositou o dinheiro. Deixou o dinheiro ali e notou que aquele homem, nem muito obrigado, irmãos. Ele continuou andando, aí voltou para cima daquele homem. E percebeu que a mão continuava estendida e o dinheiro em si, dentro ali da mão dele, na palma da mão. Aí disse: Ei, senhor, o dinheiro está aqui. Fez e percebeu que alguma coisa tinha acontecido. Tocou na mão daquele homem, estava gelada. Ele tomou um susto. Peraí. Empurrou o homem e o homem caiu. Aquele senhor estava morto. Segundo os bombeiros que foram atender ali, ele havia morrido mais ou menos às 2 da manhã daquele dia. E aquele jovem, ele havia passado ali e depositado o dinheiro aproximadamente umas 2 horas da tarde. E ninguém, irmãos, nesse transcurso de tempo, percebeu que aquele senhor estava morto. É isso que mais me impressionou. Levaram embora aquele homem, foi enterrado. Mas, Richard, por que você estaria trazendo assim esse tipo de experiência ou relato? Sabe, irmãos, às vezes eu fico meio preocupado com a minha vida espiritual, e creio que vocês também têm essa preocupação com a vida de vocês.
Será que nós não estamos assentados como aquele homem, esperando somente a morte chegar? O que vocês acham? Como tem sido a sua vida no dia a dia, irmãos? A sua vida espiritual. Como tem sido? No mundo, os governantes, eles inventaram essa história de salário mínimo. Quantos de vocês ganham um salário mínimo aqui? Pode levantar a mão? Irmã? Só irmã. Tá certo, irmã. Seria bom ganhar mais, não é verdade, irmã? Eu vou discorrer a respeito disso, tá? Mas o mundo achou por bem que o ser humano pudesse ganhar um salário mínimo, mínimo que fosse, porque os empresários, grandes industriais, eles usavam muito as mulheres e as crianças, por um salário irrisório. E então essas pessoas eram quase que colocadas numa situação de escravidão. Aqui no Brasil, em 1938, o nosso presidente da República, Getúlio Dornelles Vargas, ele então instituiu o salário mínimo. 38 veio o decreto, em 40 então começou a funcionar no Brasil o salário mínimo. O salário mínimo é bastante importante. A nossa Constituição, irmãos, ela diz assim que nós deveríamos ganhar um salário mínimo que fosse digno. E aí eu pergunto para a irmã, que só ela levantou a mão: irmã, a Constituição diz assim, ó, com salário mínimo a gente precisa comer. A irmã já fez assim: vestir, morar, ter saúde, lazer, e vamos parar por aqui. Gente, com R$622, é possível fazer tudo isso? O irmão deu risada, não dá, né, irmão? Mas tudo bem, gente. Está lá no papel, a nossa Constituição diz isso. Aí então eu falei, não é possível, deixa eu ver alguns países. Eu peguei só de 3. O nosso país, R$622, tá bom, Rodolfo? A pizza custa quase 30, gente, desculpa. Nos Estados Unidos, o salário mínimo chega em torno, eu coloquei na nossa moeda, o salário mínimo de R$2.500. O salário mínimo da França chega em torno de R$2.900. Sem contar, eu não fui atrás de Japão, Alemanha, Finlândia. Não, irmãos, eu parei por aqui, comecei a ficar nervoso. O que eu tenho percebido é que com essa ideia dos nossos governantes mundiais, o mundo tem se prendido a uma história chamada salário mínimo. Irmãos, quando eu fui pesquisar esse assunto, me veio uma ideia. E está aí o porquê de eu estar pregando isso aqui para vocês. Eu cheguei à conclusão de que nós estamos tão acostumados com o salário mínimo, que a gente acaba empregando em nossa vida sempre o mínimo. É sempre o mínimo que a gente usa em casa. No relacionamento, no casamento, alguns dias atrás comemoramos 21 anos de relacionamento aqui. Não é verdade, irmãos? Mas vocês notaram, perceberam que nos dias de hoje o mínimo tem sido tão pouco que há pessoas que se casam num dia e se separam dali meses, ou de repente não chega a 1 ano de relacionamento, porque estão acostumados a usar o mínimo. Pouca atenção, palavras ásperas, não demonstração de afeto. Por mais que ela ame o rapaz, ou o rapaz ame esta mulher, vai minando o relacionamento. E uma hora o negócio termina. Relacionamento entre pais e filhos. O pai nunca tem tempo. Eles não conseguem brincar. Não comem juntos à mesa. E quando o pai precisa dar uma ordem, um conselho que seja forte, o filho diz assim: ah, coroa, você não gosta de mim. Talvez não expresse em palavras, mas está aqui, ó. Dos filhos para com os pais, a amizade. Não há tanto interesse, irmãos.
O filho hoje em dia, vocês já perceberam, não há interesse em demonstrar amor pelo pai, pela mãe, gratidão pelo que os pais fizeram. Nós como filhos sempre lançamos pedra. Não fez isso, não fez aquilo. É sempre o salário mínimo que a gente acaba exteriorizando. Presta atenção no emprego e no serviço que vocês desenvolvem aí no seu dia a dia. Eu trabalho numa função em que eu sou praticamente um olheiro. É uma função horrível, né? Porque o homem chega em mim e fala: Richard, o que você viu? E infelizmente deu um problema essa quarta-feira, porque vocês sabem que a seleção mundial jogou à noite. E quando foi na quinta-feira de manhã, eu estava trabalhando, 2 jovens faltaram ao emprego, ao seu serviço. E então o chefe chegou em mim e disse assim: Richard, fulano eu sei porque faltou. Era uma moça. Eu já vi ela sair com o uniforme daqui. E ela me disse que está passando mal. E eu fiquei quieto. Aí ele disse assim: e esse outro rapaz? Eu falei: são namorados, chefe. São namorados. Aí começou a ligar daqui de lá, descobriu que ele também tinha passado do mesmo médico que ela. O mesmo problema, irmãos. Como se amam. E ele disse: eu vou mandar os 2 embora. Você já prestou atenção que quando o chefe está na sua frente, você desenvolve, você é um talento em pessoa. Quando ele vira as costas, rapaz, vai jogar o jogo da velha, faz qualquer coisa. A gente só faz o mínimo, irmãos. Que diria nos estudos, então? Nós estudamos para quê? Eu não quero aqui dizer para você que o 10 significa que você entenda muito daquilo, porque lá na frente nós vamos ver que não tem nada que ver uma coisa com outra, mas é uma forma de avaliação, ponto. Mas você estuda para quê? Eu estudo para passar, eu estudo para ter o canudo, eu estudo porque eu já estou cheio da escola, eu estudo... Não, eu estudo porque eu quero ter algo melhor lá na frente. É difícil isso aí, irmãos. É difícil. Agora, trazendo para a igreja, irmãos, o que nós estamos fazendo para a igreja ou para com o nosso Deus? O que vocês acham? O que você tem feito para Deus? Você que seja aí um jovem, um irmão nosso que talvez tenha aí 50, 60 anos de idade, mas acha que não, para mim já... Não, é para você a pergunta, irmão. O que você tem feito para Deus? É o mínimo também? A teoria do salário mínimo tomou conta do mundo, irmãos. E ela está impregnada na nossa vida. Só que essa teoria tem levado muitos à derrota. E as pessoas não percebem. Hoje eu passei por uma experiência. Eu estava sentado e existe um porteiro. E esse porteiro, eu já levei livro nosso. E ele está tomando decisões aos pouquinhos. Diga-se de passagem, irmãos, amanhã, se Deus quiser, se Deus me permitir, nós vamos no batismo de um rapaz que eu atendi no meu serviço, tomou uma decisão, lembra que eu contei para vocês? Ele me ligou essa semana: Richard, você precisa vir no meu batismo, porque pela nossa conversa eu tomei uma decisão e ele vai se batizar amanhã à tarde. Amém, né, irmãos? O nome dele é Alessandro. Então eu estou muito assim empolgado em estar lá, né? E eu estava sentado, então chegaram 2 pessoas, funcionários do andar do prédio, e começaram a conversar e tal. Aí de repente o pai disse assim: Richard, eu conheço um negrão de mais ou menos quase 2 metros de altura. Ele tem uma mão que é uma raquete, mas é uma moça, um amor de pessoa. E eu ali, é mesmo, puxa vida, aquele sorriso simpático, irmãos. Aí então eu percebi que ele disse assim, sabe, ele é adventista. Aí o Aldo me olhou e eu dei uma piscadinha pro Aldo, né? Eu falei: agora vai ser pedrada ou não? E eles disseram assim: rapaz, ele não come carne de porco, sabe? Às vezes a gente vai dar um lanche para ele, ele vê presunto, não, muito obrigado, então a gente já prepara só com queijo. Ele é um amor de pessoa. Nossa, adventista, é do 7º dia, rapaz. O cara não é qualquer coisa não. Eu falei: nossa, que coisa, né? É gostoso você ouvir assim, não é?
E aí eu olhei pro Aldo, né? Ele tá tomando decisões. O Aldo começou a rir, fazer assim sozinho. E aí ele falou baixinho: eu tenho que tomar uma decisão. Olha só a situação, irmãos. Veio gente de fora que não são adventistas para dar um testemunho para ele ouvir. E eu falei: nossa, que maravilha. Irmãos, Deus não está esperando de nós algo mais do que um salário mínimo. Desta experiência, no verso aqui, irmãos, o verso 22. O apóstolo Paulo diz que agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, que é o que somos, tendes o vosso fruto para o que, irmãos? Para a santificação. Irmãos, notem bem, quando Cristo ele vem e morre por nós, ele nos justifica. Somos justificados, somos salvos, independente das obras que acabemos cometendo. Temos de pedir perdão e continuar firme no nosso propósito. Só que à medida com que o cristianismo vai tomando conta de nós, saindo do salário mínimo, Deus vai fazendo o que conosco? Ele vai nos santificando. Concorda, irmãos, até aí? Então aqueles atos que praticamos, a atuação do Espírito Santo em nosso coração, o nosso dia a dia, nos dá o fruto, os frutos. Está lá, Gálatas, o fruto do Espírito Santo. Irmãos, estes frutos estão nos conduzindo à santificação. Está ok até aí, irmãos? O apóstolo Paulo mostra isso. Porém, preste atenção agora. Um dia nós estávamos conversando e sai a conversa e tem hora que a gente tem que falar. Eu sou um adventista. Do sétimo dia? Do sétimo. Eu conheço a sua igreja. Eu tenho uma amiga que namora um rapaz da sua igreja. Tal. É aquela igreja que não faz sexo de sábado, não é? Eu perdi o chão. Vocês estão entendendo o que aconteceu? São namorados. O que eu acho mais engraçado, irmãos, é que na nossa prática do salário mínimo, Satanás consegue nos enganar de uma maneira. Você cuida da vida daquela pessoa, só que esquece de tirar a trave do seu olho. Vocês estão entendendo, irmãos? Esse nosso irmão visitante, desculpa eu brincar com você, tá bom, meu irmão? Eu vou incomodá-lo, vou encher as paciências, mas espera aí, eu esqueço de olhar minha própria vida, porque eu e ele, nós não temos nada de diferente, irmãos. Aos olhos de Deus, eu e ele somos extremamente iguais. Talvez ele goste de uma coisa que eu não goste, e eu goste de algo que ele não gosta, mas aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Só que existe um problema quando nós começamos a passar por esse tipo de experiência na nossa vida religiosa. Nós acabamos, irmãos, colhendo alguns frutos para a morte eterna. Nós, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, esquecemos da responsabilidade de sermos cristãos. É muito bom, é muito gostoso, só que cadê a responsabilidade, irmãos? O verso 23, o apóstolo Paulo diz assim: porque o salário do pecado, irmãos, até o pecado concede salário. Só que eu quero fazer uma pergunta para você. O salário que o apóstolo Paulo está trazendo aqui para o pecador, é a morte física ou a morte eterna? É a eterna, irmãos. O pecado, ele também concede o melhor e maior salário que ele poderia dar a um homem: a morte, irmãos, e morte eterna. O apóstolo Paulo, em contrapartida, diz assim: mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna em Cristo Jesus. Deus também dá aquilo de melhor que ele tem, irmãos, de maior. A senhora White, ela diz assim: Deus concedeu o que tinha de melhor, o que tinha de maior, Jesus Cristo. Agora, eu faço uma pergunta para vocês. Até quando, irmãos, nós iremos aceitar conviver com a prática do salário mínimo em todas as coisas da nossa vida? Até quando?
nós não sabemos o dia da manhã. A gente vive como se fôssemos viver eternamente, irmãos, porque a gente foi feito para isso. Só que entrou a história do pecado, algumas coisas mudaram, e hoje a gente morre, irmãos. Mas antes da morte, Deus concede a cada um de nós aqui a oportunidade de aceitá-lo como Salvador eterno. Ele nos concede a oportunidade de buscarmos outras pessoas para fazerem parte desse povo. É necessário um pouquinho mais de dedicação, irmãos. É necessário um pouquinho mais de empenho. Amor àquilo que fazemos, ou àquilo que acreditamos, dizemos por aí crer. É necessário um pouquinho mais de empenho naquele sonho, de ver Jesus voltando, de não passar pela morte, ou de repente ser ressuscitado por aquela voz que vai dizer: teu Pai te chama. É necessário um pouquinho mais de empenho, irmãos. Deus não trabalha com salário mínimo. Ele deu o que tinha melhor, o que tinha de melhor, Jesus. Na vida daquele que permite com que ele trabalhe, ele sempre faz o melhor. Trabalha a todo instante por cada um de nós. Só que de mim e de vocês, ele exige o melhor, irmãos. Você se lembra do sacrifício de Caim e Abel? Ele pediu o melhor. Fomos libertos do pecado para usarmos que tipo de salário na vida? O que o mundo nos dá, que é o que o apóstolo Paulo diz, a morte. A morte ou Jesus, irmãos? O que vocês escolhem? Aquele senhor que morreu pedindo esmolas, ele pode se tornar um símbolo daqueles que no mundo eu digo nós, as pessoas que estão aí fora, vivem correndo atrás de um salário mínimo, em todos os aspectos da vida, mas ele não pode ser símbolo daquele que é cristão, irmãos. Eu não sei se aquele senhor está salvo ou não, não pertence a mim. Isso pertence ao nosso Deus. Mas quanto a nós, irmãos, que somos cristãos, acreditamos em Cristo, em Deus, no sacrifício, nós não podemos, irmãos, praticarmos essa teoria do salário mínimo, principalmente com o nosso Deus. O discípulo do amor, João, em seu livro, abra lá sua Bíblia, no livro de João capítulo 4. E eu quero encerrar, irmãos. João capítulo 4 nos diz, fala ali a respeito do encontro de Jesus e a mulher samaritana. Mas no verso 14, Jesus diz assim: aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Vou ler de novo, irmãos. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Se de nós não sai mais nada, se de nós só o desânimo, a tristeza, a falta de interesse, prove da água desse nosso Deus, e jamais nós teremos sede. Amém, irmãos? Eu tenho de cantar um hino para encerrar. O combinado foi esse. Eu não ia cantar, irmãos, mas eu lembrei do salário mínimo. Então, eu peço paciência aos irmãos e vamos meditar na letra desse hino, por favor, irmãos.
E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isso assim tão muitas vezes me afasto do alvo, mas Ele não, por nada que fiz, mereço favor. Na verdade estamos ligados pelo seu amor. Mesmo que pra salvar só um de nós. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isso assim. Vamos ficar na pé. Antes da oração final, nós cantamos o hino, não é isso? Por esses momentos em que aqui estivemos juntos, meditando nesses 2 versos de Romanos, onde o apóstolo Paulo, inspirado por ti, veio nos trazer a importância de nós nos dedicarmos mais em favor do nosso próximo, nos dedicarmos mais naquilo que fazemos, mas, querido Deus, acima de tudo, nos dedicarmos mais no nosso relacionamento contigo. Senhor Deus, tamanho sacrifício feito pelo nosso Salvador não pode ser esquecido por nós. Que nós possamos sempre sermos gratos por tamanho sacrifício. Que possamos conduzir esta história a outros, para que eles possam tomar uma decisão ao teu lado também. E, querido Deus, que o Senhor possa nos dar forças para que trilhemos a nossa história aqui nesta vida em busca da vida eterna. Querido Deus, leva-nos em segurança para os nossos lares e que pela manhã possamos juntos estarmos aqui para meditarmos nas tuas verdades e possamos ter um dia especial contigo, sob a atuação do teu Santo Espírito e na proteção também dos teus anjos. Querido Deus, fica conosco, nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai Santo. Podemos sentar-nos.